Pessoal, dando continuidade à Economia para a Vida, módulo 7, parte 2, tá? Falamos da quantidade de moeda, controle de quantidade de moeda, política monetária, expediente por meio do qual o governo efetua o controle sobre a quantidade de moeda em circulação. Então, o governo ele vai ter o controle sobre a quantidade de moeda em circulação. Quando ele quer que o consumo melhore, ele vai jogar mais moeda no mercado. Quando ele quer incentivar o consumo, ele vai disponibilizar mais recursos ou mais meios de pagamento no mercado, né? Normalmente ele vai oferecer mais dinheiro com uma taxa de juros mais baixa para facilitar, tá? Quando ele não quer, ele faz o inverso, ele diminui a quantidade de dinheiro em circulação, ele diminui as linhas de crédito, os meios de pagamento, justamente para dar uma segurada na economia, tá? Que mais? Bora lá. Aí, para fazer a política monetária, o governo tem o que ele chama de instrumentos, né? Os três instrumentos mais frequentemente usados pelo Banco Central para o controle sobre o volume de moeda em circulação são depósito compulsório, operações de redesconto e operações de mercado aberto. O que são, né? Vamos ver o que são esses instrumentos, como é que eles funcionam. O primeiro é o depósito compulsório. Como funciona o depósito compulsório? O Banco Central, o banco dos bancos comerciais. Então, o Banco Central ele é como se fosse aquele banco que vai fiscalizar os outros bancos, né? É um banco que vai fiscalizar, que vai ser aí um regulador, um fiscalizador, tá? É o Banco Central, a instituição responsável pela emissão de papel moeda, que será distribuída aos bancos comerciais e chegará aos proprietários das contas correntes e depósitos a prazo. Então, ele vai fiscalizar e ele é responsável também pela emissão de papel moeda, ou seja, a quantidade de dinheiro é ele que vai disponibilizar, tá? Vamos lá, cadê o próximo? Então, emissão e distribuição do papel moeda. Para funcionar como banco dos bancos, o Banco Central obriga, por força de lei, os bancos comerciais a depositarem um percentual dos depósitos efetuados pelos correntistas no próprio Banco Central, depósito compulsório. Imagina que o banco, para ele ser fiscalizado, quem fiscaliza precisa ter alguma ferramenta, né? E para saber quanto que está movimentando, de quem, o que está fazendo, o que está acontecendo. Se vocês olharem um tempo atrás aí, nós tivemos o Banco Santos, que estava fraudando os balanços, né? O banco estava falido, né, que era o banco do Edmar Citi Ferreira, e o banco ele tinha lá de ativos, eu vou falar um valor hipotético que eu não me recordo, mas tinha lá 20 milhões de reais investidos, que era um banco de investimentos, né? E aí, num belo dia, um correntista, ele estava arrematando um apartamento de leilão no Guarujá, né? E aí ele estava trocando de investimento. Então ele tinha lá um investimento de 100 mil reais. Ele tinha um investimento de 200 mil reais no Banco Santos, lá para ganhar uma taxa lá de 8% ao ano, né? E aí você imagina, como é que o banco funciona? O banco pega o teu dinheiro, você vai lá, põe teu dinheiro no banco, o banco vai te remunerar 8%, 10%, né? O banco vai pegar o teu dinheiro e vai terceirizar, vai emprestar para outro. Só que do outro, se for um empréstimo pessoal, ele vai cobrar tipo 4% ao mês. Então o banco pega o dinheiro do outro, pega o teu dinheiro, fala, vou te pagar 10%. E empresta para cobrar 40%. Então o banco pegou o dinheiro que era seu, emprestou para um terceiro, cobrou 40% do terceiro, pegou 30% e te deu 10%.
É assim que, a grosso modo, que o banco funciona. O banco ele vai captando recurso, promete um recurso para um, remunera um e terceiriza o dinheiro, né? Aí que eu estava falando do Banco Santos. O Banco Santos, ele tinha lá, para o Banco Central, estava lá, tinha lá uns documentos que falava que ele tinha 20 milhões de reais de acionistas lá, de investidores, não acionistas, investidores, né? E aí esse rapaz arrematou um apartamento de leilão, propôs apartamento, o valor dele é 400 mil, e no leilão está por 100 mil. Então vou fazer um bom negócio, vou tirar o dinheiro do banco que está pagando 10% ao ano, e vou pegar esse apartamento, vou dar uma ajeitada no apartamento, porque o investidor não é só banco. O investidor pode comprar um imóvel, dar uma ajeitada, pô, o cara comprou uma casa meio zoada, deu uma reformada, né, deu uma levantada na casa e vende pelo dobro do preço. Então tem várias maneiras que você pode fazer o dinheiro render. Foi pegar o dinheiro no banco, foi sacar 100 mil para pagar o apartamento, o banco não tinha dinheiro. Eu não tenho dinheiro, eu tenho 200 mil, aí eu quero só 100, o banco não tinha dinheiro. E aí descobriram que o banco estava falsificando balanço, enfim, deu uma confusão danada. Então, assim, o depósito compulsório é justamente para o Banco Central ele ter o controle sobre o que os bancos comerciais estão fazendo, não deixar rolar solto, entendeu? Quanto maior for o percentual do depósito compulsório, menos recursos monetários os bancos comerciais terão à disposição para emprestar juros. Portanto, sempre que o banco aumenta as exigibilidades do compulsório, está dando um recado aos bancos: emprestem menos. Ao emprestar menos, há uma redução no volume de recursos em circulação. Por exemplo, o Banco Bradesco movimenta por dia 100 milhões de reais, por exemplo. Aí o depósito compulsório é de 20%. Então, desses. Hoje foi dia 2 de junho. Hoje, 2 de junho de 2003. O banco. Isso é um valor hipotético, exemplo, tá? O banco movimentou hoje 100 milhões de reais. 20% ficou retido no Banco Central. O Banco Central tomou o dinheiro. Não, o Banco Central simplesmente reservou esse dinheiro. O dinheiro é do Bradesco, mas está reservado a título compulsório. Se der algum BO, algum problema, essa grana está confiscada, tá? Quando eu falo se der algum problema, não é com o Banco Central, é com algum cliente. Então, vamos dizer que fica 20% retido. Quando fica esses 20% retido, ele tem 20% a menos para fazer negócio. Que negócio? Fazer negócio. Você liga no banco, por exemplo, estou querendo trocar um carro da empresa lá, tem uma Fiorino lá e eu quero trocar. Aí eu falo, quanto vale a minha Fiorino? A minha Fiorino vale 40 mil. Legal, quanto custa uma nova? 90. Aí que eu vou fazer? Eu vou lá no banco, vou falar com o meu gerente. Falou, fulano, tudo bem? Tudo. Olha, eu tô querendo trocar o carro, vou precisar de uns 50 mil, né? Tem aí? Dá para você financiar? Se o Banco Central deu uma cortada na quantidade de dinheiro, ele vai falar, Marco, tenho para você 30 mil. Pô, mas eu preciso de 50, porque o carro vale 40, né? 40, 50, o outro é 90. Falou, o que eu tenho aprovado para você é 30 mil. Então ele não vai negar, mas ele vai diminuir. Por quê? Porque o depósito compulsório, o Banco Central já cortou um pouco do crédito para vender, justamente para dar uma segurada. Tiveram países que o governo entrou com uma política expansionista muito agressiva. E aí os bancos oferecendo dinheiro. Isso aconteceu um pouco com a gente aqui, no segundo governo Lula. Todo mundo comprando carro. Tinha uma época que você comprava carro sem entrada. Você ia comprar o carro, você pagava em 72 vezes sem dar entrada. Eu lembro que em dezembro você ia na concessionária e falou, você vai sair de carro hoje. Mas como assim? Passa o CPF, se não tiver restrição, você vai pagar a primeira depois do carnaval. Ou seja, era uma quantidade de crédito muito grande oferecida pelos bancos
E aí assim, você está na sua casa, aqui é do banco tal, não sei o que, tem um cartão pré-aprovado para o senhor no valor de 5 mil. Bandeira Visa. Eu quero. O banco está oferecendo o cartão. O banco tem dinheiro para oferecer para comprar carro. Se a economia ela não está bem estruturada, ela não cresceu daquela forma sustentável. O que significa crescer de forma sustentável? O comércio está aquecido porque o país ele está com uma economia sustentável, ou seja, todo mundo que está comprando, que está gastando, está empregado. Então você tem um ciclo econômico, as empresas estão produzindo, estão contratando, as pessoas estão empregadas, estão consumindo. Então, quanto mais as pessoas consomem, mais a indústria e as prestadoras de serviço vão produzir serviços. Quando o governo entra com uma política que a gente chama artificial, ele libera crédito para um monte de gente que está, por exemplo, com um nome limpo, mas que não está trabalhando, que não tem condição de pagar. Pô, você sabe que esse cara, você tá liberando crédito para o cara comprar um carro, mas o cara não trabalha. Eu tenho certeza que daqui 4, 5 meses o banco vai tomar o carro de volta. Por quê? Porque ele não tem como pagar. Se ele não trabalha, não tem renda, como é que ele vai fazer um financiamento? Então, isso de forma errada, isso já aconteceu no nosso país. Aliás, na última eleição aí, tinha um candidato falando que tinha 60 milhões com o nome do SPC, que ele ia dar justamente por causa disso. Fizeram uma política artificial de oferecer crédito. O povo foi pegando crédito, vai comprando casa, vai comprando carro, vai pegando cartão de crédito e não tem grana para pagar. E aí vai gerando um endividamento muito alto. O Banco Central vai fiscalizar os bancos com forma de segurança. Ele vai reter uma parte do que o governo, do que os bancos movimentam, tá? Para controle. Vamos lá, que mais? Então, esses são os depósitos compulsórios. Agora, nós vamos falar do outro instrumento de política econômica, são operações de redesconto. Redesconto é o termo usado para designar a concessão de empréstimo do banco aos bancos comerciais. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Os bancos eles precisam de empréstimo. Os bancos comerciais, aí que banco? Comercial, Bradesco, Itaú, Santander, que mais? Nossa Caixa, enfim, os bancos comerciais. Se eles precisam de dinheiro, se eles estão passando por dificuldade, eles vão pedir dinheiro emprestado para o Banco Central. Né? Eventualmente, o banco comercial pode identificar uma insuficiência momentânea de liquidez. Então, às vezes, o banco, quando a gente fala em liquidez é aquela grana viva, a grana sobrando. Não é aquela grana que está empenhada. Fala, olha, tenho aqui de ativos 10 milhões de reais. Pô, você tem 10 milhões? Tenho, mas ele está investido aqui, esse dinheiro está bloqueado até tal data. Não tenho liquidez. Você não tem nada de liquidez, eu não tenho nada no momento. Está tudo investido. Chega para o empresário e fala, quanto que você tem de capital? 10 milhões. E de liquidez? Ele, 10 mil reais. Como assim 10 mil reais? Eu tenho 10 milhões de capital. Né? O que é capital? É terreno, é casa, é equipamento, é estoque, é maquinário, é dinheiro. Né? Só que o que é liquidez? Liquidez é dinheiro disponível, é dinheiro que você pega e paga. Liquidez não tem. Então, eventualmente, os bancos não têm liquidez, não tem aquela grana sobrando, eles têm que recorrer ao Banco Central. Quando isso ocorre, pode tomar recursos emprestados de outros bancos, pagando a taxa de juros do sistema interbancário, conhecida como CDI, Certificado de Depósito Interbancário. Então, assim, eu sou correntista do Santander e do Itaú. Aí me deu uma dor de barriga. Ela, pô, tô precisando de uma grana. Aí eu vou no banco, faço um empréstimo lá, empréstimo pessoal. Então, vou lá no Itaú. O Itaú é a conta que a faculdade paga meu salário. Vou lá no Itaú, tal. Tem alguma linha de crédito? Tem, professor. O senhor tá aí
15 anos já na faculdade, tal, não sei o quê. Então, você tem a linha de crédito, por exemplo, faz aí um consignado a 2,90 ao mês. Por 2,90 ao mês, vai dar 30% em média por ano. Pô, tá muito caro. Tá bom. Vê o empréstimo pessoal. Pô, empréstimo pessoal tá 5% ao mês. 5% ao mês, sim, se for por ano vai dar 60%. Tá? E o banco? O banco ele vai ter aí dentro da taxa de juros do sistema interbancário, o banco vai fazer o empréstimo e vai pagar uma taxa bem menor, que não chega a 1%. Tá? Vai depender do banco, da situação, enfim, de uma série de fatores, mas é bem menor do que o empréstimo pessoal. Então, essa operação de redesconto ela vai surgir dentro da política econômica quando o banco está passando por alguma dificuldade. Por que tem a ver esse banco com a economia? Os bancos eles funcionam dentro da economia como um capital de giro. Né? Como assim? O banco empresta dinheiro para muita empresa. O banco faz sistema de pagamento de boleto. Então, o banco ele faz parte do processo econômico. Ele ajuda e atrapalha, né? Dependendo do ponto de vista. Então, assim, os bancos eles precisam ser olhados assim com um olhar, porque eles fazem parte do processo. Aí, ou pode tomar recursos emprestados diretamente do Banco Central por meio da taxa de juros das operações de redesconto. Quando o Banco Central aumenta a taxa de juros do redesconto, está transmitindo uma mensagem aos bancos: exponham-se menos, porque se tiver dificuldade de liquidez, pagarão mais caro. Então, assim, pegar um banco que não está trabalhando, vamos dizer, da forma correta, que está oferecendo muito crédito, teoricamente, para pessoas que não têm condição de pagar. Porque, assim, vendi um monte de empréstimo. Pô, cada empréstimo que eu estou vendendo aqui, o banco vai ganhar 60% de juros ao ano. Então, imagina que você emprestou 10 mil, no ano, o cidadão vai pagar 16 mil. Então, vai pagar os 10 mais 60%. Só que se o banco ele está emprestando para um cara que não vai pagar, não vai entrar os 10 mil. E nem os 16, não vai entrar nada. E aí o banco ele vai ficar sem esse dinheiro. E se ele fizer isso com muitos clientes, ficar com muitos clientes sem receber, ele não vai ter dinheiro em caixa para trabalhar. Aí ele vai ter que recorrer ao Banco Central. O Banco Central, olhando lá para dois tipos de banco, aí fala assim, pô, o Banco do Marco, pegar um exemplo, o Banco do Marco, ele está oferecendo muito crédito, para um pessoal. A análise de crédito deles é muito fraca. Por quê? Porque eles estão emprestando dinheiro para pessoas que não têm condição de pagar, ou seja, ele está emprestando para uma pessoa que não vai pagar. Quando eu falo em análise de crédito, é mais ou menos assim, ó. Você vai numa concessionária e você quer comprar um carro. Então, o primeiro exemplo que eu vou dar é concessionária. Aí, eles vão conversar, tal, não sei o quê, e ver que carro que você quer, como é que você vai pagar, se é à vista, vai dar um carro de entrada, tal. Aí ele vai perguntar que conta que você tem em banco, né? Você vai falar, eu tenho no Santander. Ele vai pedir o CPF, vai digitar o CPF. Quando ele digita o CPF, no sistema dele lá, já vai puxar um histórico da sua conta. Aí fala assim, pô, o Marco tá com um score legal. Pô, o Marco tá com um score bom. O que significa um score bom? Que o cara é bom pagador. Ele tá pagando em dia. Dependendo do valor do score lá, fala, esse cara tá pagando em dia, a conta não fica negativa. Esse cara tem investimento no banco, deve ter algum dinheiro guardado. Então, assim, vai aprovar automaticamente. Aí o cara fala, aí ele faz uma entrevista, pô, não sei o que, tudo bem e tal. Qual que é a renda, né? Aí você fala assim, minha renda é 5 mil reais. 5 mil? Por que ele pergunta qual que é a renda? Se eu tenho uma renda de 5 mil, ele vai entender o seguinte, falar, pô, esse cara tem uma renda de 5 mil, se ele comprar um carro com uma parcela de 1.000, é o suficiente para ele. A parcela, ela vai dar aí 20% do salário dele,
né? Ele ganha 5 mil, a parcela é 1.000, tá bem legal. Vai dar samba, vai dar bom, como dizem por aí. Legal. Agora sim, vai um outro camarada lá. O score tá mais ou menos. O cara ganha R$ 2.500 por mês. Aí ele quer pagar uma parcela de 1.000. Aí o analista de crédito vai olhar e vai puxar lá o CPF dele, ver se tem restrição, se tem alguma coisa, fala, pô, esse cara aqui, ele tem um risco muito grande de não pagar. Pô, mas ele ganha 2,5, sim, mas ele tá R$ 1.000, é muita coisa. Ele vai comprometer uma parte muito grande do salário, né? E aí tem duas situações em relação ao empréstimo, que é o seguinte: a primeira, os juros para comprar carro é menor. Ah, mas por que os juros para comprar carro é menor? É 1%, 1,5%, e de empréstimo pessoal é 4%. Porque o empréstimo pessoal, você gastou o dinheiro, já era. O carro, se você não pagar, o banco vai e toma de volta. Então o banco ele pode recuperar o carro, como muitas vezes a gente já vê por aí. Então, quando o Banco Central aumenta a taxa de juros de redesconto, está transmitindo uma mensagem ao banco: exponha-se menos, porque se tiver dificuldade de liquidez, pagarão mais caro. Esse banco que está oferecendo muito crédito para clientes com score baixo ou com restrição, o próprio Banco Central já vai dar uma cortada nele. Como vai dar a cortada nele? Já emprestando menos dinheiro e aumentando a taxa de juros. Tá? Assim, os bancos tendem a ser mais seletivos na concessão de crédito, o que possibilita a redução de moeda em circulação na economia. Começa a analisar os bancos e falar: esse banco aqui está oferecendo dinheiro demais para o mercado. O mercado está dando uma aquecida artificial. Por quê? Porque tem muita gente que não tem condição financeira, que não está empregada, que não tem um fluxo de renda, e está consumindo com uma grana que veio emprestada. E, consequentemente, não vão pagar essas parcelas. Tá? Deixa eu ver onde nós estávamos aqui. Agora vamos para operações do mercado. Então, a primeira... Então, os instrumentos da política monetária, os mais usados, depósito compulsório, né? Que é o Banco Central fiscaliza os bancos e os bancos precisam fazer um depósito de forma compulsória. Falamos da operação de redesconto agora, que é quando os bancos eles precisam de ajuda. E aí quem vai ajudar é o Banco Central ou outros bancos, né? Tem uma taxa de juros diferenciada, que é a taxa interbancária, que é justamente para auxiliar essas instituições financeiras. Operações de mercado aberto. O terceiro instrumento são as operações de mercado aberto. O Banco Central oferece a possibilidade de pessoas físicas e jurídicas adquirirem, por meio do Tesouro Nacional, títulos da dívida pública e os faz nas chamadas operações de mercado aberto, sendo esta a forma mais eficiente de diminuir a liquidez da economia. Vamos ver o próximo slide para a gente poder comentar. Então, o Banco Central oferece a possibilidade de pessoas físicas e jurídicas adquirirem, por meio do Tesouro Nacional, títulos da dívida pública. Quando o governo abre o mercado, é mais ou menos assim. Eu estou precisando de grana, nós estamos precisando de liquidez, precisando de dinheiro. Se eu estou precisando de dinheiro, eu tenho que ir no banco pedir dinheiro, né? E com o governo não é diferente. O governo, se ele não tem liquidez, ele precisa de grana, né? Qual que é uma das maneiras do governo pedir arrego, pedir ter liquidez, né? O que ele faz? Ele emite títulos da dívida pública. Então, em vez do governo ir no banco pegar e pedir um dinheiro emprestado, um empréstimo, pagar lá 40% ao ano, 30% ao ano, o que ele faz? Ele emite títulos do Tesouro Nacional, títulos da dívida pública.
ele vende para a pessoa jurídica ou para a pessoa física, e é mais ou menos assim, ó, títulos do Tesouro, Tesouro Selic. O que é o Tesouro Selic? Paga a Selic mais uma variação. Quanto paga a Selic? Quanto está a Selic hoje? Hoje está 13,75 ao ano. Então, o que ele faz? Ele vai emitir um título da dívida pública, né, um título valendo um valor. A pessoa física vai comprar, vai pagar esse valor para o governo. E o governo, depois de 12 meses, de 24 meses, enfim, depois do que eles combinarem ali, o governo vai pagar o 13,75 mais a variação. Pode ser mais 1%, mais 2%, mais 3%. Né? Em vez do governo pegar o dinheiro no banco e pagar 40% ao ano, ele vai captar esse recurso no mercado aberto. E aí, a pessoa que está procurando um investimento e fala, eu não quero investir em ações, eu tenho medo, a poupança paga muito pouco. Para a pessoa é uma oportunidade. Então você pega o governo com vontade de comer, né? E a pessoa na outra parte com o doce na mão, eles se complementam. O governo precisa de dinheiro, emite um título e vende. A pessoa física que quer investir para ganhar um valor sem risco acima da poupança, acaba fazendo essa situação. Então você tem títulos da dívida pública, é oferecido ao público, o público vai comprar, vai ver com bons olhos esse investimento, né? Então, vai pegar lá, por exemplo, um título do Tesouro Nacional, Tesouro Selic, vai estar lá 13,75. A pessoa vai olhar e fala, olha, interessante aqui. Por que é interessante? Você deixar meu dinheiro na poupança, hipoteticamente, vai pagar 8% no ano, aí eu vou tirar os 6% da inflação, eu vou ter um rendimento de 2%. Se eu comprar esse Tesouro Selic, eu vou ter lá um rendimento, vamos jogar em 15%, vou tirar 6% da inflação, vou ficar com 9%. É interessante. Então, o governo acaba fazendo uma captação de recursos, né? O governo acaba, em vez de pegar o dinheiro no banco, ele pega esse dinheiro pelo mercado aberto. Então, emissão dos títulos, o público manda dinheiro, o Tesouro Nacional, aí o governo que precisava de grana, que precisava de liquidez, acaba conseguindo resolver o problema. Operações de mercado aberto. As operações de mercado aberto no Brasil têm como referência a taxa de juros básica chamada Selic. O que é a tal da Selic? É uma sigla, né? Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Sistema Especial de Liquidação e Custódia. É um sistema informatizado que se destina à custódia de títulos escriturais de emissão do Tesouro Nacional, bem como ao registro e à liquidação de operações com os referidos títulos. Então, é esse sistema especial, e essa sigla ela serve como taxa básica de juros, então ela é uma referência, né? Qual que é a Selic hoje? Olha, hoje a Selic, junho de 2023, no Brasil, é 13,75 ao ano. Então, em cima dessa taxa básica de juros, em cima dessa taxa Selic, as outras taxas elas vão a partir dessa. Então, a taxa do cartão de crédito, taxa do cheque especial, taxa de financiamento, todas as outras taxas, elas partem a partir desta. Operações de mercado aberto. As operações de mercado aberto no Brasil fazem parte do controle do nível de preços intitulado Sistema de Metas de Inflação, que são definidos pelo Banco Central. Para atingir as metas de inflação, com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é o IPCA, calculado pelo IBGE, o valor da taxa básica de juros é definido periodicamente pelo Comitê de Política Monetária. O Copom, que é esse Comitê de Política Monetária, ele, nas últimas 2 reuniões que teve, eles mantiveram a taxa Selic
Tá? Então, nós estávamos desde 2020 num processo crescente de aumento da taxa por conta da inflação, né? Então, a inflação deu uma disparada na pandemia, por causa do aumento de preço de tudo, né? E aí já estava previsto pelo governo de ter uma taxa de juros bem baixa na pandemia para incentivar o consumo, né, para incentivar o mercado que estava com a economia bem travada. E depois já estava prevista essas subidinhas dela. Falou, a taxa de juros vai subir e tal, e ao mesmo tempo que ela foi subindo, a inflação não foi descendo. Então a taxa de juros de 2% em 2020, ela chegou a 13,75% em 2022, e agora 2023 ela está mantendo. Tá? Então, assim, mas como é que tem que ficar a taxa de juros? A taxa de juros ela tem que estar num patamar que seja viável para a economia funcionar. Tá? Mas a taxa de juros não está servindo para investir, ela está muito alta. Essa taxa de juros alta é bom para quem tem grana investida, mas a maioria do nosso país é de pobres. Se a gente pegar o nosso país, é assim, 90% das pessoas, 90% de todas as pessoas, elas têm 10% de toda a renda. 90% de todo mundo detém 10% da renda. E os outros 10% de pessoas detêm 90% da renda. Então a gente tem uma desigualdade muito grande no nosso país. Né? Quando você vê as pessoas discutindo por conta de taxa de juros e de grana, e às vezes você vê pessoas bem-sucedidas, pessoas ricas que gostam que a taxa de juros está alta, por quê? Porque eles têm grana investido, eles têm dinheiro investido. Se ele tem dinheiro investido, quanto mais alta a taxa de juros, maior o rendimento que eles vão ter. Né? Então é complicado, né? Por exemplo, se o Banco Central identifica que há uma tendência a um aumento da inflação, pode ultrapassar o teto da meta por meio do Copom, aumenta a taxa de juros básica. Então, isso acontece sempre. Tá? Às vezes as pessoas não entendem o que está acontecendo. Fala, mas a economia está uma porcaria, o governo, em vez de incentivar, baixando a taxa de juros, ele aumentou. A inflação é um problemão. Né? Então, para controlar a inflação, o instrumento utilizado é o aumento da taxa de juros. O aumento da taxa de juros, aumentou a taxa de juros, ela desestimula o consumo. Tá? E a inflação, a maior parte do problema dela é o excesso de consumo que gera aumento de preço, e o aumento de preço, consequentemente, é o que gera a inflação. O que é a inflação? Aumento sistemático generalizado de preço. Como é que eu controlo a inflação? Não deixando os preços ficarem subindo. Como que os preços ficam subindo? Por causa do excesso de consumo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que frear o consumo. Qual que é a primeira coisa que faz? Sobe a taxa de juros. O que vai acontecer? Vai vender menos carro, vai fazer menos financiamento, tudo vai ser menos. Se vai ser menos, no final das contas, vai ter menos consumo. Vendeu menos carro, é menos pessoas andando de carro. Quem anda de carro tem que pôr combustível, tem que trocar pneu, tem que trocar óleo, é uma série de coisas, uma série de serviços, né? Tem menos carro, então é menos pessoas fazendo seguro de automóvel. É uma bola de neve, é um ciclo que vai elencando várias outras situações. Tá? E o inverso é verdadeiro. Né? Fala, olha, precisamos estimular a economia, a inflação está controladinha, precisamos dar uma ajeitada na economia. O que faz? Política expansionista. O que faz? Baixa a taxa de juros. Baixou a taxa de juros, a demanda vai começar a subir. Começa a consumir mais. O cara da padaria começa a vender mais. Precisa contratar mais gente.
Está vendendo mais? Compra mais insumo, mais matéria-prima. O atacadista vende mais, começa a gerar mais, contrata mais gente, compra mais do produtor. E a economia vai. E o governo olhando e arrecadando imposto, ó, vendo o negócio funcionar, né? Olha, o governo não tem como mexer mais na política monetária. O governo está travado, não, a inflação está ali, não tem como mexer na taxa de juros. Tem alguma outra coisa que pode fazer? Tem. Ele pode mexer na política fiscal, na política tributária, ele pode mexer nos impostos. Política expansionista, o que é que faz? Tem que baixar preço. Como é que eu baixo o preço? Baixo o imposto, né? Bom, o governo pode mexer no preço do pãozinho, ele não pode ir na padaria e falar para o cara, ó, você tem que, para o padeiro, para o dono, falar, ó, você tem que vender o pão a tanto. Não, mas ele pode estimular e incentivar, por exemplo, baixando imposto, né? Olha, baixei o imposto de produção de equipamento que usa na padaria. Ó, tem um subsídio no trigo, então o preço do trigo, da farinha de trigo está mais baixo, né? Ah, o que que vai na farinha? O que que vai no pão? Vai água, vai farinha de trigo, vai óleo, vai fermento, vai sal. Não sei se vai mais alguma coisa, que eu não sou padeiro, mas enfim, mexe no imposto desses produtos, diminui o imposto. Automaticamente diminui o imposto, vai diminuir o preço. E você vai conseguir praticar um preço menor, incentivando o consumo. Então, são várias coisas que podem fazer para poder incentivar a economia. Mas por que não faz? É outra história. Aí é uma questão de gestão, né? É uma questão de gestão e de orçamento. Como assim de orçamento? Porque o governo, como uma empresa, ele tem um orçamento, ele tem lá uma previsão de receita, uma previsão de gastos. Então ele começa, por exemplo, 1º de janeiro, já com aquele orçamento, com aquela previsão. Qual que é a receita dele? A arrecadação de impostos. Então, ele tem para arrecadar lá, sei lá, 5 trilhões de reais. E ele tem já para gastar. Quando faz uma mudança na política econômica, a política econômica não dá para mexer. A política econômica é quantidade de dinheiro em circulação, quantidade de dinheiro emitido, né, papel moeda e moeda metálica, e taxa de juros. Não consigo mexer na política econômica. Legal, vamos mexer na política fiscal. Política tributária, beleza. Vamos baixar o imposto? Vamos. Quanto que vai impactar no meu orçamento, por exemplo, se baixar 2% do imposto do produto X? Porque quando ele faz esse incentivo, tem duas situações. A primeira é a seguinte, ó, baixei 2% no imposto do produto X e eu posso chegar e falar, olha, baixando 2% vendeu mais, minha arrecadação foi X. Ou baixei 2% o produto X, a minha arrecadação caiu 2%. Pô, a arrecadação caiu sim, minha receita caiu. E agora? Agora que a receita caiu, nós vamos ter que cortar a despesa. Como assim cortar a despesa? Eu não posso ficar sem pagar funcionário. O governo não pode ficar sem pagar. O que ele faz? Ele suspende obra. Obra que está em andamento. Pô, mas tinha um hospital lá, estava todo vapor e agora? Suspendeu. Por quê? Porque não tem dinheiro. A arrecadação diminuiu. Pô, mas estrategicamente, não é pior parar uma obra no meio? Ela não vai estragar, não vai deteriorar? Pior é, mas o nosso problema também é gestão. Os nossos políticos, eles deveriam ser gestores, mas eles não são gestores. Eles não são técnicos, eles não são especialistas, eles são políticos. Eles têm apego ao cargo, não ao objetivo, que é fazer o país desenvolver, melhorar a educação, crescer economicamente, desenvolver novas tecnologias, enfim, tudo isso está em segundo, terceiro plano. Vamos lá. O Banco Central, através do Copom, faz análise
da taxa de juros, né, dentro da política deles, que é a taxa Selic. Essa taxa ela vai incentivar o público, nós, né? Vai ter aquisição de títulos do governo, porque fazer aquisição de um título do Tesouro é mais vantajoso do que deixar na poupança, paga mais. Quando o governo faz isso, ele tira um volume de moeda em circulação. Como assim? Eu comprei o título, o dinheiro foi para o governo, então ele tirou do mercado, o dinheiro está com ele, né? Os bancos comerciais, eles diminuem os recursos disponíveis para empréstimo, porque tem menos dinheiro no mercado. Por quê? Porque o dinheiro foi para o governo pegou o dinheiro através do título. O governo me deu um título que vale lá um X, e eu dei o dinheiro para o governo, então o dinheiro saiu de circulação. O dinheiro que eu tinha investido estava no banco. Eu tirei do banco e comprei o título do Tesouro. Ou seja, o banco também ficou com menos dinheiro. Então o banco vai ter menos dinheiro. Ó, tem a setinha para baixo aqui. Ó. O banco vai ter menos dinheiro para emprestar, ó, menos recurso. Por quê? Porque eu tirei o dinheiro do banco e comprei o título do Tesouro. Ou seja, o dinheiro foi para o governo. O governo está usando o dinheiro. Vai ter menos empréstimo. Se o banco tem menos recursos, se vai ter menos empréstimo, as famílias vão consumir menos. Por que vão consumir menos? Porque as famílias, elas pegam dinheiro emprestado do banco. Pô, tem gente, eu fazendo lá a educação financeira com os alunos de administração, de gestão de engenharia da produção, da faculdade, tem aluno que todo mês usa o dinheiro do banco. Pô, professor, eu tenho um cheque especial de 10 mil e todo mês eu pago R$1.000, 1.500 de juros para o banco. Tá, mas o que você faz? Eu tenho meu salário lá, que é mais ou menos 10 mil, e aí eu fico devendo 10 mil para o banco, o salário entra, cobre os 10, eu uso e cobro os 10, eu uso e cobro os 10. Ou seja, então, o consumo da família também vai diminuir, porque ele tem menos crédito para gastar. Essa situação de menos crédito e menos consumo, ele vai favorecer a inflação. Ó. A inflação vai diminuir. Por que a inflação vai diminuir? Porque vai ter menos consumo. Por que vai ter menos consumo? Porque vai ter menos empréstimo. Por quê? Porque vai ter menos dinheiro em circulação. Né? E aí, a economia começa a dar uma travada e os preços começam a diminuir. O que começa a acontecer? As pessoas começam a fazer estoque, com medo. Né? Esse é o ciclo econômico, esse é o tal do ciclo econômico. A gente se vê no próximo vídeo.